que isso não foi feito, porque houve a concordância de todos os contratos, que foi citado aqui pelo Dr. Maia, dos 21 contratos, dos 8 da Transbrasil, e de outras mais patrocinadoras que lá estão, que são 29. Ok? Nós não estamos falando só... Essas duas são as maiores, temos mais 27 patrocinadoras dentro do fundo. Eu não sei se daria para a gente começar do começo, que já passou um pouquinho, mas assim, o que vocês podem observar aqui, isso inclusive foi ideia da filha de um companheiro nosso, que hoje não pôde estar aqui presente, que é o Amaury Guedes, que buscou recuperar, porque ela disse que isso foi a vida dela. Essa revistinha, ela foi, de certa forma, distribuída pelo Fundo de Pensão Aeros e vem contando. Chegou para garantir seu futuro, você vai ser muito feliz, quando você sair, você vai ter como... sustentar sua família, né? E bem assim, artisticamente, bem feito, por sinal. Convencia a todos os participantes da família Varig. E causava inveja, inclusive, para aqueles que as empresas, porventura, não estavam dentro do plano do fundo de pensão que foi instituído naquele período. E, de certa forma, isso acabou fazendo parte do dia a dia dos trabalhadores, que era contribuir mensalmente ao fundo. Eram os únicos que pagavam, na verdade. É o que foi dito aqui. Quem sustenta o fundo são os participantes, né? O que nos causa bastante preocupação é a falta, né, de participação das autoridades, e aí eu vou da Polícia Federal, à SPC, ao ministro, ao presidente da República, sabedores que esses administradores cometeram todas essas ilegalidades, juntamente com a SPC, que aprovou, e nada é feito. A culpa sempre será dos trabalhadores, que hoje são obrigados a receber 8% dos seus benefícios e, obviamente, daqui a alguns meses já teremos esses 8% já finalizado, porque o Plano 1 não tem mais fôlego financeiro para manter qualquer antecipação de benefício. Então, a propaganda, ela é lindíssima, ela é atrativa, ela envolveu todos os trabalhadores, né? E a Varig chegou a ter 24 mil trabalhadores participando do fundo, né? E, obviamente, lamentavelmente, o que a gente pode assistir hoje é uma total derrocada, e eu hoje concluo que não é única e exclusivamente do Fundo Aeros, é de todo o sistema. Se os que aqui estão não tiverem a responsabilidade política e moral de buscar uma solução definitiva, transparência e de certa forma, o que é de fato, né, o interesse dos trabalhadores dentro de um fundo de pensão. Eu nem me refiro mais a fundo aberto, a banco, porque todos nós sabemos que aquilo lá, quem vai para lá sabe o que está, né, comprando em termos de plano, né? Mas estilo nosso, que todas as empresas tinham que participar deste fundo para ter a concessão, era uma obrigatoriedade. E nós sequer tivemos a sensibilidade da SPC de nos incluir na 108. Né? É um setor estratégico, é uma soberania, é um setor que deveria ser... Como, Cláudia? Uma concessão pública que deveria ter sido enquadrado no 108, fizemos inúmeras gestões e, lamentavelmente, sequer tivemos a sensibilidade do governo nesse sentido, né? Tivemos uma sensibilidade muito grande do governo em dia 31 de dezembro de 2002, às 31 de dezembro de 2002, às 21h30, sai o último diário oficial, né, da qual nós fomos surpreendidos com a suspensão, né, de todo aquilo que as empresas patrocinadoras tinham que contribuir, ou seja, a partir daquela data mais nada.
Então, aqui fala um pouquinho, depois nós podemos disponibilizar, inclusive, na nossa página, via CD, qual foi a propaganda que foi feita do fundo, né? É um pouquinho longo, mas eu gostaria só que aumentasse um pouquinho nessa parte, porque nós falamos do fundo e agora alguns depoimentos. É possível aumentar o volume? Tá. Então, assim, a tônica foi mostrar o que o fundo vendeu para os mais de 26 mil trabalhadores, e esses trabalhadores foram enganados, e o que esses trabalhadores hoje estão enfrentando na situação que o fundo se encontra. Né? Um pouco até para aliviar um pouco o que a gente ouviu aqui há pouco, porque eu fiquei muito agitada, viu, doutor Fernando? Que deve estar havendo um desencontro de informação. É possível colocar os depoimentos? Tá. Então, o que me causa assim, bastante preocupação passa muito pela questão de todo o sistema de fato, né? Porque no caso Aeros, especificamente, nós temos menos pessoas recebendo benefício, mas temos lá também 3.500 pessoas que têm suas reservas de poupança dentro do fundo de pensão. E também nos causa preocupação, porque esses dois fundos, e eu não sei se a Cláudia concorda comigo, eu não sei se ela já enfrentou algum fundo em liquidação ou intervenção, de perto, muito próximo, a falta de informação e de transparência por parte dos administradores ou liquidantes do fundo é muito grande. É muito grande. Então, hoje nós chegamos numa situação que, se o Aeros hoje tem lá no seu fundo de caixa algum patrimônio, esse patrimônio, tudo bem que estão sendo criados alguns critérios que buscam fiscalizar as aplicações, e me parece que a Previc está imbuída nesse sentido, mas, de qualquer forma, nós não sabemos para onde está indo. Então, quando você declarou aqui, né, nós queremos ter participação para poder também exigir que as aplicações sejam feitas de forma correta, com transparência, em lugar certo, isso nós não estamos sabendo em nenhum dos dois fundos. E, na verdade, os dois fundos têm patrimônio, né? A única coisa que a gente fica sabendo é que o fundo está vendendo patrimônio para fazer dinheiro para pagar benefício, da qual nós não poderíamos, inclusive, nem buscar evitar. A gente tenta saber se o preço é adequado, se é preço de mercado, mas as informações, elas são totalmente confidenciais, fechadas, se você questiona. Então, nós temos grupos questionando determinadas situações que nós não sabemos aonde vai parar e que isso é muito preocupante, né? Então, o assunto, ele requer sim, senador, eu gostaria sim de parabenizá-lo, porque a iniciativa, ela é muito boa e ela é urgente. Pelo que tudo que eu escutei aqui, nós temos um problema muito sério. Quase 10 mil pessoas aposentadas e pensionistas e aproximadamente 10 mil trabalhadores da ativa que têm sua reserva lá dentro e querem receber essa poupança que fizeram esses anos todos. Contribuíram 20, 21, 22 anos, foram demitidos, não receberam um centavo de rescisão contratual. E aí eu entendo perfeitamente que talvez o governo, Fernando, o governo federal, e eu sei que a AGU defende o governo federal, ele não é responsável pelas mazelas administrativas das empresas, mas o que está se cometendo hoje, né, é uma coisa assim, talvez jamais vista na história desse país. É verdade, jamais vista na história desse país. É um fato, né, porque é um pecado capital. Outro dia, né, a arcebispo me explicou o que era um pecado capital, porque eu não tenho muita habilidade com essas coisas. Para mim, é um pecado capital. E eu sugiro que todo mundo vá buscar o que significa um pecado capital. Porque está envolvendo os diversos poderes do Brasil e ninguém se sensibiliza. A pergunta é, né, que eu gostaria de deixar, eu ainda tenho um tempinho, mas eu vou deixar aqui na mesa. Essas mazelas jurídicas que estão sendo colocadas, me desculpa até eu estar me referindo dessa forma, doutor Fernando, porque
Eu preciso afirmar para o senhor que essa informação que a empresa voltou em recuperação, ela é desconhecida de todo mundo, a não ser que tenha sido a AGU que fez ela voltar para a recuperação judicial. Porque, para nós, a ação de falência está transitada em julgada. Não houve mudança no fato. Não houve. Então, o questionamento sobre o passivo, o tributário devido à União pela Varig, a lei é clara. A não ser que a gente, como nunca antes neste país, quem assinou a lei vai rasgar a lei. Porque a lei foi assinada em 2005, de recuperação judicial, e é claro, em caso de falência, qual é a preferência de crédito. E não há discussão se é tributo ou não. É 150 salários dos trabalhadores e entra o fundo porque ele tem garantia real nesse processo. Então, assim, eu desconheço que, de certa forma, a empresa tenha voltado à recuperação. Essa informação, para mim, é nova. Eu estive na vara de falência recentemente e isso não existe. Então, essas definições, essas conclusões dessa comissão, ela me preocupa muito, doutor Fernando, porque estivemos muito juntos, o senhor sabe disso, tivemos grandes embates, até porque... preciso ficar claro, nós sempre buscamos diálogo, nós lutamos esses 5 anos em busca do diálogo e da justiça. O que está faltando é vontade política. E curiosamente, senador, acho que o senador teve já a oportunidade de conversar com o presidente Lula, com a presidenta Dilma, etc. Então, nós não vemos nas pessoas, pelo menos nos 2 presidentes que nós conversamos a respeito, a dificuldade. A única coisa que eles falam, mas eu quero fazer, mas vem a AGU e diz que eu não posso fazer. Isso foi dito para mim. No Fórum Social Mundial, dia 28 de janeiro, quem estava comigo lá em Brasília, lá em Porto Alegre, lembra disso. O presidente Lula falou isso para 150 convidados. O senhor estava lá dentro, inclusive. Então, assim, eu quero fazer. Quem não me deixa fazer é a AGU, porque diz que não pode fazer. Então, a minha preocupação maior é quem está enganando quem. O problema é o seguinte, que o resultado disso é a morte dos nossos trabalhadores antecipados, porque é isso que está acontecendo. Doutor Fernando, eu lamento em lhe dizer, eu nem gosto de usar esse argumento, porque ele é facilmente derrubado. O senhor sabe disso até, por sinal, algumas instituições de governo usam isso com muita propriedade, dizer, mas são velhos mesmo, iam morrer. Não estou dizendo que o senhor não, mas eu já escutei isso de várias instituições de governo quando a gente vai discutir a questão do aéreos. Agora... não ter vontade ou criar, eu sinceramente, eu às vezes fico pensando que nós temos mais alguma coisa no ar que não é avião. Nem urubu, porque a turbina do avião pegou urubu, então não é urubu e nem avião. É mais alguma coisa, isso me preocupa. Me preocupa porque há anos está sendo apontada a possibilidade de uma solução, há anos, e eu digo para o senhor que isso é verdadeiro, porque o senador Paim patrocinou vários encontros aqui, muitos de vocês estavam presentes, nesta casa, onde o ministro Toffoli se comprometeu ao acordo durante 1 ano em alguma coisa. Nós tínhamos uma liminar. Senhores, esta ação civil pública que está sobre a responsabilidade do Dr. Maia, ela originou uma liminar que depois foi confirmada com outro desembargador, que a AGU tentou derrubar, que derrubou a multa e não derrubou o mérito. Esta liminar teve validade 2 anos e 6 meses e não foi cumprida. Uma certa oportunidade, eu fui discutir isso com o presidente. Eu levei ao conhecimento dele que a liminar não estava sendo cumprida. Quer dizer, o governo vivia dizendo que decisão de justiça tem que se cumprir. Quer dizer, e a nossa que não está sendo cumprida, como é que fica? Pois a AGU informava ao presidente que a liminar tinha caído. E não havia, por parte da AGU, nenhuma iniciativa em derrubar a liminar. Naquele momento, ou seja, depois é que isso veio ocorrer, quando nós estávamos aqui no Senado, que o ministro Toffoli se comprometeu a trazer uma solução num determinado dia, não veio e foi correndo no STF caçar a liminar. O senhor está lembrado disso?
né? Foi até uma situação constrangedora para todos nós aqui nessa casa e que acreditávamos, depois de todo o esforço que fizemos, em estar aqui por 3 ou 4 dias em busca de uma solução. De qualquer forma, independente do que foi declarado pelo doutor Fernando, eu fiquei preocupada porque essa declaração, por ela não estar atualizada, ela me preocupa, sabe, doutor? Porque as pessoas que ainda aqui estão, elas acreditam numa solução, porque os motivos levam a isso. Então, quando o senhor diz que a questão da economicidade, que o TCU, bom, eu vou aqui me inscrever para não falar a respeito do Tribunal de Contas da União, mas, de qualquer forma, eu diria o seguinte, doutor Fernando, nós temos 3 ações em curso. O senhor vai me dizer se vai ganhar ou não vai ganhar, vamos ficar 20 anos esperando o resultado da ação. Mas, entre a ação da terceira fonte, que o próprio fundo de pensão entrou na justiça por conta de um rompimento de contrato feito pelos militares que eram dirigentes do Departamento de Aviação Civil, sem cálculo atuarial. Olha quantas vítimas que nós fizemos por conta de uma má gestão desse porte. Eles não tinham experiência em atuar em fundo de pensão, o negócio deles era voar avião da FAB, não, nem sequer a aviação regular. Mas eles conseguiram romper o contrato, foram eles que pediram o rompimento do contrato e comunicaram, diga-se passagem, e o fundo entrou na justiça. Essa ação hoje é algo em torno de 5 bilhões. A ação que nós temos, civil pública, julgando na primeira instância, condenando a União a pagar a história da complementação para 100% dos participantes, também gira em torno de 5 bi. A ação de defasagem tarifária da Varg, eu queria fazer uma parte, doutor Fernando, porque eu acho que o senhor esteve na reunião que nós discutimos esses cálculos. A AGU fez um cálculo, a própria Departamento da AGU de Contabilidade reconheceu um erro material nesse cálculo que o senhor apresentou, de 2 bi 700 e pouco, e a diferença para os 4 bi 200, que era o que a empresa Varig declarava através do seu perito, é a questão da decisão judicial, ou seja, houve má vontade por parte da AGU em aplicar 1% ao mês, devido à decisão judicial está falando sobre 0,5%. Por isso que deu essa diferença, né? Mas nós chegamos até a avançar mais. Então, independente dessas questões que eu deixei registrado, que talvez seria conveniente a gente até marcar uma próxima reunião para uma atualização melhor dos fatos, eu acabei até, para a gente tentar, né, não criar um baixo astral no nosso pessoal, porque hoje nós estamos comemorando, não temos que comemorar, né? Eu, acho que depois de sair daqui eu posso até comemorar, porque de repente nós tivemos uma oportunidade do contraditório junto com a AGU em público. Eu tive a oportunidade oficialmente de escutar o Dagomar, que é coordenador geral lá da Previc, dizer que a obrigação da Secretaria e da Previc é fiscalizar, porque eles não aceitam isso. Eles não aceitam. Não aceitam. Eles vão na justiça, nós temos centenas de defesas deles que dizem que eles não têm essa obrigação. Não dá para acreditar. Sorte o Dagomar, pessoa séria, funcionário público, e está colocando claramente que entende que a função deles é essa. Então, isso nós temos que comemorar. Os 5 anos que nós estamos sofrendo, nós vamos comemorar sim. Eu acho que é a partir deste episódio aqui. Porque eu acho que hoje é um marco, né, um marco de uma discussão ampla, de uma discussão séria a respeito do sistema, senador, porque nós vamos embora daqui 20, 25 anos, mas o sistema está aí, inclusive para bancar os funcionários públicos, os juízes, os magistrados, né? Todo mundo não tem um projeto aí nesse sentido? Exatamente. E se a gente não tiver clareza desse processo agora, alguém acha que vai dar certo? Pois é. E os que existem vão quebrar. Eu não quero fazer terrorismo, não. Eu quero
é discutir transparência, resolver e melhorar o sistema, com transparência para que a gente possa caminhar melhor nessa discussão. Nós estamos, sim, com mobilizações no Brasil todo. Senador, temos aqui o comandante Tomás, que eu não estou vendo nesse... Está lá, é presidente da Associação de Tripulantes Tripulantes da Transbrasil. Temos aqui o Honorato, que é o representante da Comissão de São Paulo. O Ivan, que também é aeronauta, representante da Comissão de Curitiba. Temos aqui... O Gerson, Oswaldo, o Ari e o Carlos são representantes de Porto Alegre, que sempre estão com o senhor. E, assim, nós acreditamos, senhores, nós acreditamos e, assim, gostaria muito, sim, de poder comemorar e que o resultado desse evento venha a ser, efetivamente, a possibilidade de uma nova reunião em busca de um acordo, porque quero lhe dizer o seguinte, se o senhor somar as 3 ações que estão em curso, colocando em risco, né, o governo perder, e que há muita possibilidade do governo perder, nós estamos falando das 3 ações, algo em torno, eu vou falar por baixo, de 17 bilhões, se os cálculos forem feitos certos, né? 17 bilhões. E nós não precisamos de 1/3 disso dentro do Aeros. Os trabalhadores da ativa que serão remunerados até 150 salário é uma quantia irrisória? Pode sim pagar com título, porque não está colocando dinheiro dentro do fundo, está na mão do administrador judicial, do síndico da massa falida para distribuir o dinheiro. Então, esse argumento que o governo não pode pôr dinheiro na mão de fundo já está superado, na nossa opinião, devido às condições que estão colocadas. Ninguém põe dinheiro na mão de fundo, ele passa. A empresa foi para a falência, está na mão de um síndico que cuida do dinheiro e ele distribui, né? Então, esse risco a União não correria. O que eu acho, sim, é melhor pagar 1/3 do que ter que pagar 100%. E nós não temos dificuldade, até porque o senador Paim se comprometeu e nós fomos também atrás de ir buscar a sensibilidade do TCU nesse sentido, da Câmara e do Senado. E quero só finalizar, dizer o seguinte, que nós também insistimos muito, né, independente de todas as audiências que a gente vir a ter com a ministra Carmen Lúcia, com a juíza da nossa ação, 14ª Vara, a gente insiste muito num acordo. E é essa sensibilidade política que eu gostaria de ter da presidenta Dilma. Portanto, os homens e as mulheres que aqui estão, né, que estão sensibilizados, eu peço encarecidamente esta ajuda em sensibilizar a presidenta Dilma, que tem parcialmente conhecimento desta situação, parcialmente, no sentido de buscar acordo, porque nós não sobreviveremos por mais 10, 15 anos um resultado na justiça. E o que dá a entender é que a União está, de certa forma, alimentando essa solução. Judicializar ficou bom para a União. Lá na VASP a gente dizia que o Canhedo ia para a Justiça, que era para não pagar ninguém. Agora ficou assim também na União. Vai para a Justiça para empurrar a decisão, apesar de ter orientação da AGU, inclusive no sentido de evitar ações na Justiça. Mas, lamentavelmente, isso não tem sido o nosso caso. E insisto aqui, a vontade política e a sensibilidade dos atores que aqui estão presentes, ela é muito grande. Tanto é que o senador tomou uma iniciativa e colocou um projeto no Senado. Nós estamos agora buscando sensibilizar o senador Romero Jucá no sentido de acelerar o relatório dele para que esse projeto possa ir para a Câmara. Então, eu também faço um apelo aos presentes, né? Lembram-se em quem votou para que a gente possa cobrar que esse projeto venha nos ajudar e dar o conforto político e jurídico necessário dentro desta possibilidade, doutor Fernando, e é sim, é através de um acordo, porque nós não poderíamos ir para casa olhando na cara de cada um desses nossos idosos que aqui estão num sacrifício extraordinário, e nós acreditamos ainda em vocês, e, no entanto, não temos
uma solução e a sensibilidade necessária. Eu só queria encerrar, se dá para encerrar com as fotos, o Henrique? Henrique, só as fotos, esquece o depoimento, por favor. Só põe as fotos, que eu acho que as fotos falam por si só. As fotos. Isso. Esse é um pouco um resumo da nossa luta nesses 5 anos. Muitos dos que aí estão já faleceram. Isso é uma grande tristeza para todos nós, que conviveu conosco nas ruas, trabalhando em prol dessa solução. Eles já vieram a falecer, isso nos dói muito, né? Esse foi um ato que nós fizemos na praia de Copacabana, tentando simbolizar e uma homenagem a todos aqueles que durante esse período aguardaram uma solução e, lamentavelmente, hoje estão aí seus familiares desesperados até em virtude das dificuldades que estão sendo enfrentadas. E aproveito nesse momento para que, se o senador me permitir, a gente fazer um minuto de silêncio. Efetivamente, até eu vou parar de falar, esses nossos companheiros que se foram em busca dessa solução. Obrigada. Cumprimentamos a senhora Graziela Baggio pelo seu pronunciamento, que com certeza emocionou todos nós. Nós todos que estamos nessa luta há tantos anos, e lembramos aqui, sim, momentos como esse, em que muitos daqueles que estiveram comigo todos os anos lá em Porto Alegre, em todos os meus aniversários eles estavam lá, muitos nesse ano não estiveram, já tinham falecido. Em todas as feiras do livro, eles faziam uma fila com as camisas laranjas para me dar um abraço e dizer que acreditavam ainda. E como sei que acreditam, né? Não tem como, nesse momento, a gente não sentir a emoção que você sentiu aqui, que todos nós sentimos. É uma pena que a gente não pôde ouvir os depoimentos também. Que os depoimentos é aquilo que eles nos falam nas ruas, nas caminhadas, nos atos, nas audiências na Assembleia, que já fizemos em Porto Alegre, em cada momento. Esse é um dos momentos, tá ali, tive ali, o Suplicy também teve alguns, com a presidenta Dilma em Porto Alegre. Me lembro que eu estou ali ao lado da Emília, abrimos um espaço na agenda dela para conversar com ela sobre a questão. Esse aqui que está à esquerda está aqui no plenário, agora que eu vi ele aqui. Esse aqui no plenário. Enfim, eu quero registrar a presença conosco do senador Suplicy, que sempre esteve conosco nessa caminhada. Suplicy aqui conosco. E por uma questão de justiça, eu quero dizer que os senadores estão em outras comissões,
mas fizeram questão de deixar o nome aqui, vieram, assinaram, e alguns fizeram manifestações, como o Suplicy vai fazer. A Anamélia, o Cacildo Madani, o Ciro Miranda, a Lídice da Mata, o Sérgio Petecão, o Vicentinho, Vanessa Graciotin e Suplicy, todos senadores e senadoras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 senadores, e nessa comissão bastaria que 3 passassem aqui para dar o quórum, e 8 vieram aqui para dar o quórum. Senador Suplicy, com a palavra, em seguida vai falar o senhor Gilberto Antônio Vieira. Caro presidente, senador Paulo Paim, prezado senhor Fernando Luiz Faria, da Advocacia Geral da União, senhor Gilberto Vieira, cumprimento o senhor Luiz Antônio Maia, e queria dizer, senador Paulo Paim, que eu cheguei no Senado em 1991, e eu acho que desde meus primeiros dias aqui, a Graziela Baggio, então representando todos os trabalhadores da Varig, da Transbrasil, da VASP e das empresas aéreas, com muita frequência visitou-me, dialogou, e eu sou testemunha da dedicação e do empenho que ela tem tido para resolver este problema. E cumprimento Vossa Excelência por estar realizando esta audiência aqui com as pessoas dos fundos de pensão, os mais, todos principais no Brasil, e sobretudo, além de querer expressar minha solidariedade para a resolução dos problemas de todos que trabalharam nestas empresas aéreas, e em especial a Varig e outras que dependem da resolução do problema da Aeros, e eu faço meu apelo ao Fernando, à Advocacia Geral da União, que possam chegar a um entendimento adequado diante das observações da senhora Graziela Baggio. Mas nesta sessão, senador Paulo Paim, me veio à mente aquilo que foi objeto do diálogo do líder da banda U2 com a presidenta Dilma Rousseff, e inclusive o Bono também se reuniu ontem com o ministro Guido Mantega e com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E qual é uma das principais propostas por eles colocada, inclusive manifestando a sua solidariedade ao propósito da presidenta Dilma de realizar todos os esforços para erradicar a pobreza absoluta e de promover maior igualdade e justiça. Um dos pontos principais é que se realize da maneira mais ampla possível os procedimentos de transparência em tudo aquilo que for, por exemplo, a realização de investimentos e a administração dos recursos que sejam, digamos, da população ou, por exemplo, de fundos de pensão. Me veio à mente porque eles querem que haja uma campanha e medidas efetivas para, por exemplo, todas as empresas que tenham ações em bolsas e, inclusive, portanto, os fundos de pensão, como a Previ e todos aqui mencionados, passem a ter total transparência sobre como aplicam os seus recursos, para que todos aqueles que sejam, digamos, sócios ou contribuintes, pensionistas de cada fundo, ou mesmo acionistas, estejam cientes daquilo que está se passando. E também para que toda empresa que, porventura, esteja investindo em recursos minerais, em extração de petróleo, em quaisquer dos países, que coloque de maneira transparência
a forma como administra esse recurso e para onde são encaminhados os seus resultados. E também que os próprios governos que recebem estes investidores, e seja ali no Iraque, na Líbia, no Egito ou aqui no Brasil, onde for, também passem a ter critérios de transparência os mais amplos possíveis para que a população e os potenciais beneficiários ou até aqueles que sejam, portanto, pensionistas de quaisquer ou sócios de quaisquer empresas e os próprios habitantes de qualquer país onde haja a realização de um investimento, como, por exemplo, vamos ter aqui da exploração do pré-sal, que isso seja do conhecimento o mais amplo possível. Então, queria deixar aqui não apenas a minha solidariedade, mas se tivesse ocorrido maior transparência na administração destes fundos, teríamos muito provavelmente evitado as graves consequências que fazem hoje as pessoas que aqui nós vimos terem perdido o seu direito, que precisa ser recuperado com a colaboração da Advocacia Geral da União. Muito obrigado. A presidência agradece a contribuição do senador Suplicy e vamos agora ao último painelista, e dizendo que todos terão direito ainda a falar sobre o tema. E, inclusive, se tiver alguma pergunta, normalmente eu abro para que no mínimo 2 ou 3 pessoas do plenário, se quiser fazer um depoimento, farão. Mas todos terão. Eu quero dizer que eu dei prioridade para essa audiência. Para mim, se tiver aqui ao meio-dia, 1 hora, 2 horas, nós vamos tocar aqui. Se alguém tiver que sair, eu entendo. Nós vamos aproveitar ao máximo essa audiência para tentar encontrar o caminho da verdade e da solução. Por favor, senhor Gilberto Antônio Vieira. Bom dia. Só me permito que eu registre o senador, nosso companheiro aqui, Delcídio, que está sempre conosco nessa caminhada da lei. Vou dizer que eu estou com vocês e não abro, viu? Estou bem. Bom dia a todos. Eu queria inicialmente agradecer ao senador Paulo Paim pelo convite que nos fez para estarmos aqui participando desse debate, dessas discussões. Cumprimentar o senador pela felicidade na escolha dos temas que estão sendo objeto de discussão. Cumprimentar também o senador Suplicy aqui presente, o senador Cacildo, que já esteve aqui, a senadora Ana Amélia e os demais que eu não anotei o nome, mas acho que todos merecem o nosso cumprimento pela sensibilidade de estarem apoiando essa audiência, essa subcomissão. Cumprimentar também os colegas de mesa, 2 vezes colega, doutor Fernando, doutor Maia, doutora Graziela, e também os colegas da mesa anterior, nosso mestre Rui Brito, doutora Cláudia, doutor Itamar, doutor Dagomar, pelos pronunciamentos já feitos. E cumprimentar também todos os aqui presentes que demonstram as preocupações com o destino dos fundos de pensões do Brasil. Eu devo iniciar a nossa fala, a minha fala, dizendo que eu não estou aqui falando em nome da Previ, porque já estava previsto. Estou aqui falando em nome da Contec, entidade essa que o Rui Brito já foi presidente. Presidente caçado pela ditadura. E o nosso papel aqui, nós não vamos repetir o que o nosso mestre em termos de Previ já falou, o doutor Rui Brito. Eu trouxe apenas uns alertas, umas preocupações, especialmente decorrentes das interferências políticas que ocorrem nos fundos de pensão e que na Previ nós temos visto e acompanhado.
né? A Previ, só fazendo um rápido histórico, eu trouxe alguns dados. Ela foi criada em 1904, antes da Previdência Oficial do Brasil. O status hoje, aí aqui já acho que começa a ser, o maior fundo de pensão da América Latina e o 25º do mundo em termos de patrimônio. Veja, então nós estamos falando de uma entidade cujo impacto na contribuição da economia brasileira é bastante significativo. Quais são as características da Previ? Uma entidade fechada de previdência privada. Os participantes, funcionários do Banco do Brasil e empregados da própria Previ. O objetivo, e esse também, o objetivo com certeza se parece com o objetivo dos demais fundos de pensão, garantir benefícios previdenciários complementares aos da Previdência Oficial aos participantes. De onde vêm os recursos? Contribuições pessoais e patronais. Claro que as contribuições patronais, como mais à frente a gente vai discutir, elas são, na verdade, repassadas no custo da empresa. E prevê também contribuições especiais no Estatuto e outro instrumento específico da própria Previ. Como são aplicados esses recursos, inclusive em benefício da economia brasileira? Ações de empresa, e diga-se, nós temos que registrar que a Previ procura ações de empresas comprometidas com a responsabilidade social, imóveis, títulos e outros ativos onde o percentual de aplicação é menos expressivo. Trouxemos também a missão da Previ, porque isso aí nós tiramos do site, porque entendemos importante. Administrar planos de benefícios com gerenciamento eficaz de recursos aportados, buscando melhores soluções para assegurar os benefícios previdenciários, de forma a contribuir para a qualidade de vida dos participantes e de seus dependentes, visando atender suas expectativas e das patrocinadoras. Trouxemos também os valores que a própria Previ divulga, que observa, e entre esses valores, sempre motivados por princípio ético, está um dos valores que nós chamamos a atenção, que é justiça. Claro que é cidadania, democracia, transparência, responsabilidade socioambiental, honestidade, integridade, mas queria frisar que um dos princípios é justiça. Aí fala também qualidade, competência, excelência, criatividade, profissionalismo, coerência, comprometimento e solidariedade. Claro que todos esses princípios são necessários e essenciais para uma adequada gestão do fundo de pensão. Também tem a visão de futuro, que ela baseia a sua gestão em alguns indicadores para avaliar a própria gestão. Agora, uma peculiaridade que começamos a chamar a atenção e que o nosso mestre Rui Brito já tinha, de certa forma, abordado. Conselho, a administração é feita por um conselho deliberativo onde 3 membros titulares e 3 suplentes são eleitos. E os outros 3 são indicados pela patrocinadora, pelo Banco do Brasil. A diretoria, também 3 diretores indicados pelo BB, entre os quais o presidente. E aí que está, tem direito ao voto de Minerva. E 3 diretores eleitos pelos participantes e assistidos. Nós destacamos o voto de Minerva, por quê? Porque, na verdade, isso comprova que quem manda, quem tem o poder de mando na Previ, é efetivamente a patrocinadora, é o banco. Tá? Ou seja, na verdade, ele faz o que quer, como quer, quando quer. E estou dizendo isso não é com nenhum demérito, não. É só para demonstrar que a responsabilidade pelo comando efetivamente está com a patrocinadora. A Previ administra 2 planos. Um plano 1,
que é o antigo plano de benefícios definido, chamado BD, e o plano futuro, que é o plano de contribuição definida, que foi criado a partir de 97, quando a Previ fez um acordo com os funcionários, com entidades representativas, e fez um plebiscito, submeteu a um plebiscito para fazer algumas modificações, assinou fez uma votação e conseguiu a aprovação da maioria dos funcionários e também dos aposentados para fazer um acordo em que, na época, resolveu, sobretudo, um problema do banco. Veja, na ocasião, o banco tinha um déficit, tá, de 11 bilhões de reais. E veja, registre-se que naquela época a paridade entre o dólar e o real era a mesma. Então significava 11 bilhões de dólares para a gente não ter a necessidade de atualizar a moeda. Esses 11 bilhões que o banco tinha registrado no seu passivo representava a dívida que ele tinha para com a Previ por não ter aportado os recursos necessários para bancar a aposentadoria dos colegas que entraram antes de 67 e cuja aposentadoria vinha sendo pago pela Previ. A partir daí, nesse momento já em 97, esse acordo que previu algumas melhorias, mas, no meu ver, não tão significativas, porque também trouxe alguns prejuízos. Um deles é o pagamento da suplementação para quem aposentou a partir daí, que deixou de ter o direito à complementação, embora se criou uma parcela, uma chamada parcela Previ, para compensar esse buraco negro, já que o fundo parte do pressuposto que na Previdência Oficial eu recebo o teto se eu estiver pagando pelo teto. E, na verdade, a gente sabe que a gente não recebe o teto. Recebe uma média dos últimos anos de contribuição. Então, naquela ocasião, já se permitiu que, com o resultado de, na época, que tinha um superávit na Previ, se beneficiasse a empresa de uma parte do superávit. Ao beneficiar a empresa, pagou uma parte da dívida que ela tinha, quando eu falo empresa, é a empresa patrocinadora, que ela tinha para com a Previ. E, então, aí, pelo menos da época que eu acompanho, se deu a primeira transferência de recursos da Previ para a patrocinadora. E essa é que tem sido uma preocupação de muitos colegas que a gente recebe telefonemas registrando essas preocupações na Confederação. Fique à vontade. Como lhe disse, você é meu mestre. Por favor, ali, doutor Brito. Doutor Brito. No microfone. Ele está falando. Não, pega ali. Fala no microfone. Suplicia ali, por favor, apertar ali a luz verde. Pode. Estamos aqui para isso. Você recebeu uma informação de fonte não confiável. O Castanha Maia é nosso ex-colega, é testemunha do que foi este acordo. Foi um acordo o mais criminoso e sem precedentes na história da Previdência Complementar. Por este acordo, o Banco do Brasil transferiu para a Previ uma dívida de 10 bilhões e 900 milhões, com o abatimento de 5 bilhões e 75 milhões extraído das reservas da Previ, e uma cláusula que lhe permitia se apropriar de 2/3 dos futuros superávites da Previ a título de amortização antecipada da dívida, ou seja, pagou a dívida com o dinheiro da Previ. Um contrato que deveria ser resgatado em 32 anos, foi pago totalmente com dinheiro da Previ em 5 anos. E hoje o banco é credor da Previ. E este contrato foi patrocinado à época, foi no governo anterior, à época do presidente Fernando Henrique Cardoso,
foi comandado dentro do Banco do Brasil, no Conselho de Administração, e chancelado pela Secretaria da Previdência Complementar, que se transformou, a partir daí, num órgão chancelador de todos os contratos irregulares praticados pelo Banco do Brasil. E isto compromete irremediavelmente a Previdência Complementar e estabeleceu uma cisão irrecuperável no seio do funcionalismo do Banco do Brasil, né? E agora, por exemplo, além disso, eu vou deixar aqui com o senador Paulo Paim, a Previ acaba de doar mais 7 bilhões e meio do superávit para o Banco do Brasil. Na verdade, meu amigo Rui, é que eu não quis adentrar com profundidade nessa questão. Você há de lembrar que em 97 nós da Contec fomos vencidos porque éramos contra esse acordo. Éramos contra esse acordo por essas razões que você já acabou de citar, sumariamente falando, né? Mas infelizmente fomos vencidos e por essa razão eu não quis adentrar com essa profundidade na questão. Mas o que eu quis registrar é que naquela ocasião abriu-se ou criou-se o primeiro precedente para transferência de recursos da Previ para o Banco do Brasil, ou seja, para a patrocinadora. Né? Agora, hoje, efetivamente, doutor Quirivino, a patrocinadora é assistida. Né? Transformou a partir dessa época. Nós vamos colocar alguns números de participantes, só para chamar a atenção quanto ao número de pessoas atingidas, ou quanto ao número de pessoas que podem ser prejudicadas ou que podem ser beneficiadas, a depender da conduta que se adotar, ou poderão vir prejudicadas se esse fundo apresentar algum problema mais para frente. E com essas transferências de recursos que se está presenciando, fica essa preocupação quanto à suficiência de recursos para garantir o pagamento dos benefícios do Doravante. Então, aqui, pegando em 2010, no Plano 1, nós temos 120 mil pessoas, entre ativos, 32 mil, aposentados, 64 mil, também ativos externos, pessoas que estão contribuindo, 916, aposentados, 3.478, pensionistas, quase 19 mil. E dos ativos, que é 32 mil, nós temos 13.200 em condições de requerer aposentadoria hoje. Tá? Já preenche as condições. Nós estamos fixando, especialmente chamando a atenção para o Plano 1, porque essas transferências de recursos estão ocorrendo do Plano 1. Embora o Plano 2, que é o Plano Previ Futuro, tenha um número até maior, mas é um plano que não traz esse tipo de preocupação de transferência de recursos. Ele traz outros, como a doutora Cláudia já registrou, porque ele é um plano, CD, ele não é BD. Então, como CD, por natureza, ele traz preocupações quanto à suficiência de recursos para aqueles... A presença do senador Wellington, que é também bancário da Caixa Econômica Federal, ex-governador do Piauí e um grande senador que com certeza vai nos ajudar e vai nos ajudar nessa caminhada aí. Senador Wellington. Muito obrigado. Então, assim, só para registrar e destacar que, se houver falta de recursos futuros, são 120 mil famílias que poderão vir a ser afetadas. 120 mil associados. Sim, mas eu digo 120 mil. Fique à vontade, doutor Quirivino. Perdão, mas esse problema ninguém está atinando. Isso extrapola o aspecto do fundo. 70% desses recursos, desse patrimônio de 150 bilhões de reais, vai aparecer na frente. São o sustentáculo do negócio chamado Bovespa. Sim. Vocês estão logo em seguida
abordar quanto à aplicação dos recursos. Não, fique à vontade. Eu sei que você está colaborando, enriquecendo e agradeço a sua participação. Veja, a rentabilidade, o resultado da Previ em 2010, a rentabilidade já foi percentualmente menor do que vinha em anos anteriores. Por quê? Em razão do Bovespa. Eu vou dar aqui só algumas informações do Previ Futuro, embora esse não seja o nosso foco, tá? Mas são 66 mil participantes, foi criado em 98, que foi quando houve o acordo de 97, para para atender os funcionários admitidos no banco a partir de 98. E o patrimônio hoje já é de 2,19 bi. Mas voltando para o plano 1, tá? A rentabilidade 2,37, o patrimônio é de 152 bi, em 2009 era 144 bi, então, só para terem uma ideia da expressão do patrimônio da Previ. Os benefícios mensais pagos, veja, mensais, anuais? Bom, esse aqui eu tirei do site da Previ. Mas são da ordem de... Eu agradeço aí, porque eu tirei do site... 6,2 bi. O superávit hoje é da ordem de 26,8 bilhões. E a reserva especial de 4,2 bilhões. As aplicações, isso que o Quirivino acabou de falar, em fundos de investimento, e aí entra o Bovespa, o Bovespa entra aqui, 50 bi. E nos fundos de investimento, onde entra renda fixa, mas também renda variável, 75 bi. Algumas razões do superávit. Eu listei apenas algumas para a gente também ter uma ideia. Por que está sobrando tanto dinheiro? Tá? Retenção das contribuições patronais por ocasião das demissões implementadas lá no PDV, efetivadas a partir de 95. Isso começou a gerar, porque na época eram 2/3 da contribuição foram aportadas pelo banco até então, e 1/3 pelo funcionário. Esses 2/3 não foram devolvidos para os colegas que saíram. Participação em privatizações. Aí eu botei como exemplo a Vale do Rio Doce, cujo resultado, a Vale, depois que foi privatizada, estourou a valorização dela na Bolsa. Não só dela, mas também de outras empresas. E isso contribuiu, assim como a própria alta do Bovespa, contribuiu expressivamente para os superávites da Previ. Outra questão são os expurgos das reservas individuais, embora pouca gente fala isso, dos índices de inflação objeto dos planos econômicos. Foram 13 planos que ocorreu no país, tá? E esses 13 planos, eles afetaram o salário, a categoria não conseguiu recuperar na justiça essa inflação e, por conseguinte, isso não está registrado, não está aportado como provisão para pagamento dos participantes e assistidos, ou seja, não impactou os futuros pagamentos e, por conseguinte, gera um superávit. Agora vamos falar do superávit só do último triênio, que teve uma destinação agora no último acordo, e é esse acordo que eu queria frisar, porque no seio do funcionalismo, isso a gente percebe, há até divergências, uns são contra, uns foram contra, outros a favor, e assim, radicalmente as manifestações. E a gente fica tentando observar e compreender por que uns são contra, por que outros são a favor, e por que houve a votação expressiva em favor da celebração do acordo. Primeiro, se registra que esse acordo era desnecessário, tá? Porque legalmente não precisava. Tanto não precisava que o banco já vinha se apropriando e registrando na sua contabilidade parte desse superávit como resultado do banco. 50% desse superávit foi destinado, porque agora já foi, né?
já vinha sendo contabilizado e com o acordo sacramentou para o Banco do Brasil. E 50% para melhoria de benefícios, inclusive manutenção da suspensão das contribuições dos participantes, além de outros benefícios que nós vamos ver mais para frente. Mas o que eu queria enfocar, mas eu estou bem, é as razões da aprovação do acordo pela maioria dos participantes. Tá? Primeiro, o Estatuto da Previ, vigente desde 1906, aboliu a figura do corpo social, que hoje não é mais necessário, não precisa ser mais consultado. Vou dar uma aceleradinha. Segundo, a lei complementar fala que após 3 exercícios seguidos de superávit, os benefícios do plano devem ser revistos. Aqui nós temos os superávites conseguidos nos últimos anos. A destinação de cerca de 7 bilhões e meio que nós falamos, de reserva especial, foi para o associado e, por conseguinte, a outra parte para o banco. O acordo beneficiou 33.732 funcionários da ativa e 67.700 aposentados. E, como disse, os 7 bilhões e meio foram repassados para o banco, 50%. O acordo previu um benefício, e isso impactou expressivamente na decisão dos funcionários, que trouxe um incremento de 20% sobre o valor que cada um vinha recebendo. E para os ativos, isso passou a ficar apropriado numa conta individual. Houve a antecipação, houve o pagamento de 12 benefícios de uma só vez. A suspensão das contribuições que continuam por mais 3 anos sem necessidade de pagamento. Os fundos foram revertidos para o ativo do plano, ou seja, os benefícios foram incorporados de maneira definitiva no regulamento do Plano 1. O benefício mínimo temporário de valor correspondente à diferença entre 70% e 40% da parcela Previ, que é aquela parcela que o objetivo é digamos, compensar o buraco negro criado pela Solange Vieira quando criou a parcela, deixou de pagar a aposentadoria do INSS como integral. Pode passar. E a resolução CGPC 26, que regulamenta, e essa aí é que a gente quer chamar a atenção, determinou tanto o déficit como o superávit devem ser partilhados em partes iguais entre patrocinador e participantes. O banco não admite, por conseguinte, abrir mão dos 50% da resolução. O plano, agora, uma questão bastante expressiva. O Plano 1, que está em extinção, tem cerca de 80% dos participantes com mais de 60 anos, cerca de 8 mil com mais de 80 anos, além de cerca de 20 mil pensionistas. Ou seja, essa é uma das razões principais porque os colegas estão votando para resolver logo agora. Porque se resolve por acordo, eles põem a mão no dinheiro, recebem algum benefício. Se entrar na justiça, daqui a 20 anos, o cara que tem 80 não tem expectativa de estar vivo. Pode passar. Essa resolução, essa CGPC, no artigo 15, ela diz o seguinte: para a destinação de reserva especial deverão ser identificados quais os montantes atribuídos a participantes e assistido, observada a proporção contributiva. Pode passar. Agora, um artigo, senador, que eu acho que precisaríamos chamar a atenção, porque a resolução 26 é que permitiu ou pelo menos que corroborou o entendimento de que o banco deveria, os patrocinadores em geral, deveriam se apropriar desses recursos. E, por outro lado, o artigo 49 da Constituição diz que é de competência exclusiva do Congresso sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem o poder regulamentar ao dos limites da legalização legislativa. Ou seja, a CGPC 26, ela regulamentou a 109, mas extrapolou. Pode passar. Qual é a pretensão, e aqui a gente vai encerrar, senador, a pretensão dos participantes e assistidos da Previ? Vetar, na medida do possível, a transferência dos recursos da Previ para o banco, objetivando maior garantia de pagamento dos benefícios pela Previ,
mais melhoria dos benefícios, inclusive para corrigir injustiças anteriormente praticadas, como falou o nosso mestre Rui, pelas administrações da Previ e do banco em relação a participantes e funcionários. Aqui já são números que eu trouxe caso, digamos, alguém venha a fazer algum questionamento. É só isso com os nossos agradecimentos, senador. Obrigado. Meus cumprimentos ao Gilberto Antônio Vieira, que falou pela Contec. Agora nós vamos dar 5 minutos, com mais 5, se necessário, a cada um dos painelistas. Começamos aqui pela lista, doutora Cláudia Munhoz Ricaldoni, com 5, com mais 5, se necessário. Ok. Falar depois de uma apresentação dos participantes da Previ nos remete à seguinte questão. A ANAPAR gostaria de ter esses problemas em todos os fundos de pensão. O que eu não quero dizer é que não tenhamos problemas nos fundos de pensão na Previ, tá? O que acontece é que a ANAPAR tem que tentar olhar o sistema como um todo. Nós temos que olhar os 358 fundos, nós temos que olhar os 2.800.000 participantes, em que a grande maioria absoluta, né, sofrem de alguns padecimentos que já foram abordados aqui nessa mesa. A primeira é a questão da absoluta falta de transparência na gestão, no dia a dia das entidades, né? A maioria, eu conheço participantes que ficam sabendo que o plano foi mudado de BD para CV ou para CD através de uma cartinha que ele recebe do fundo. Eu conheço participantes que sabem que a patrocinadora se retirou, que o plano dele foi extinto através de receber uma cartinha. Olha, participante, o fundo foi extinto, o senhor tem R$50 mil para receber e tem 90 dias para se manifestar a respeito, né? A gente costuma brincar que o sistema de previdência complementar são dois, a Previ e os restantes, né? A Previ não quer dizer que não tenha problema, mas ela está no estágio de governança e de evolução do sistema muito à frente do próprio sistema. Nós temos um questionamento bastante claro em relação à CGPC 26. Ela é absolutamente inconstitucional. Se a gente olhar o artigo 20 da Lei 109, ela diz o seguinte: havendo superávit consecutivo por 3 anos, tá? O plano de benefício tem que ser revisto. O plano de benefício. Ou seja, não teria nenhuma necessidade de uma resolução para dizer o que se faz com superávit, porque o artigo 20 já diz o que se faz. O plano tem que ser revisto. E não manda devolver dinheiro, não, né? Quando a gente diz o plano tem que ser revisto, a gente está dizendo o seguinte: o dinheiro que está ali tem que trabalhar, além da reserva de contingência, trabalhar com o plano, aprimoramento do plano. A ANAPAR não é contra a negociação entre patrocinadoras e participantes, quando essa negociação é feita de forma equilibrada, né? A gente entende que a patrocinadora tem direitos legítimos que têm que ser ouvidos, né? O que a gente não concorda de forma alguma é com o desequilíbrio que tem hoje. A patrocinadora, literalmente, como diria em Minas, passa o rodo quando quer, né? No caso da Previ, a gente ainda tem uma possibilidade de ter consultas, né? Ainda assim, pode ser questionada, mas existe a possibilidade. A ANAPAR está entrando agora com uma ação direta de inconstitucionalidade para questionar a CGPC 26. Logo que ela foi editada, né, com o nosso voto contrário, nós nos levantamos da reunião da CGPC, não aprovamos e nos retiramos da reunião por ser absolutamente contrária a isto. Entramos com uma ação, já está correndo, pedimos a liminar, não foi concedida, e agora vamos entrar com a ação de inconstitucionalidade. Por que a CGPC 26 foi editada? Por aquela questão que eu mencionei antes, porque hoje o sistema não é entendido como previdenciário, mas como uma questão financeira. Na medida que você não olha o objeto, você não deixa claro que o objetivo de um plano de previdência complementar é pagar benefício, você permite a divisão de lucro, digamos assim,
Né? Não existe essa figura dentro de plano de previdência. Só é possível imaginar isso se a gente imagina que aquilo ali é um fundo de investimento, e não é. Aquilo ali foi feito para pagar benefício. E eu acho que esta financiarização da Previdência Complementar tem que ser estancada imediatamente. A CGPC 26 é consequência dessa visão. Existem outras resoluções e outras práticas consequentes da mesma visão. Né? O fato da gente ter planos CDs, que são todos, é tudo menos previdência. Tá? Ele é absolutamente financeiro. Né? O fato do sistema não ter hoje um patamar mínimo do que é um plano de previdência. Hoje se coloca como plano de previdência aquilo que é um pouco melhor do que os planos abertos. E o que é pior, eu acho que ainda existe uma visão de que nós, participantes, temos que ficar muito felizes da patrocinadora, pelos belos olhos nossos, ou porque ela é muito boazinha, patrocinar um plano de previdência. Vamos deixar claro, nenhuma empresa opta por patrocinar um plano de previdência complementar por uma questão de bondade, é um negócio, ela tem vantagem nisso e nós, participantes, também temos. Por isso é que a ANAPAR respeita essas duas visões. Né? O problema é que não dá para permitir o desequilíbrio disso. Né? O olhar da patrocinadora tem que ser... A intenção da patrocinadora tem que ser respeitada, legitimamente constituída, e o nosso também. O problema é que, nesse sistema, a parte mais frágil, não é? São os participantes. Eu duvido que exista alguma ação judicial de patrocinadora questionando qualquer ato em relação à previdência complementar. Eu desconheço. Doutor Maia, conhece alguma? Eu desconheço, mas agora de participantes são várias e várias e várias e várias. Né? Então, eu acho que é em busca deste equilíbrio, né, que a gente batalha o tempo todo. Essa questão da distribuição do superávit é uma afronta a todo o sistema de previdência complementar. Né? A gente costumava dizer que a CGPC 26 era a resolução encomendada pelo Banco do Brasil. Né? Porque a gente tem a mania de olhar o sistema de previdência complementar a partir da Previ. Então, a gente diz, olha, aquela fundação ali tem 20 bilhões de superávit. Opa, então vamos distribuir o superávit do sistema. Só que o sistema não é a Previ. A Previ acaba sendo uma exceção à regra. Né? Só que com essa CGPC 26, eu afirmo para vocês, não há o